Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos então aqui estudar o livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 até o 15, com a explicação, o contexto, a aplicação e o esboço, de uma maneira bem simples para que você compreenda a palavra de Deus e se você deseja pregar esse texto em alguma oportunidade, fique à vontade. O esboço está disponível aqui na descrição, você pode ler, meditar e aprender mais da parte de Deus. Vamos então aqui por partes. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Versículo 4 e 6. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Esse texto é um texto bem conhecido. Eu acredito que você já leu ou já ouviu alguma mensagem a respeito dessa passagem. Mas eu quero trazer para você aqui de uma forma bem simples. Eu tenho certeza que você vai aprender mais da parte de Deus. E logo a princípio eu coloquei assim nesse contexto do versículo 1 ao 6. O chamado de Moisés. No início do capítulo 3, Moisés está pastoreando o rebanho de seu sogro, Jetro, quando ele se depara com um arbusto, a sarça, ardente no Monte Horebe, ou também conhecido como Monte Sinai. Ele é chamado por Deus, que se revela como o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus ali ele se manifesta para Moisés. Olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de seus pais. Deus ele se manifesta e ele chama Moisés ali de uma forma sobrenatural. Imagina uma sarça, pegando fogo e não se consumindo. Enfim, esse é o contexto logo do início desses primeiros versículos, tá bom? Vamos continuar aqui então, versículo 7 em diante. Então o Senhor continuou: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso eu desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair da terra e levá-los a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês o adorarão a Deus neste monte. Então esse é aí a segunda parte. Eu quero colocar aqui para você o contexto dessa segunda parte que eu li para você aqui do versículo 7 até o 12. A promessa de libertação. Deus então chamou Moisés, se manifestou, falou que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e Deus fez uma promessa. Deus revela a Moisés que viu a aflição do povo de Israel do Egito e ouviu o clamor deles. Ele prometeu libertar Israel da escravidão e levá-los para uma terra fértil e espaçosa, a terra de Canaã, habitada pelos cananeus, hititas, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus. Enfim, Deus ali se manifestou e fez uma grande promessa. Olha, eu vou libertar Israel. Eu preciso que você vá até o Egito para cumprir essa missão. E o que me chama a atenção aqui, só para a gente poder observar, é que Deus promete a libertação, mas para uma terra que tinha habitantes nela. Já para eu pensar nessa questão, a terra aqui de Canaã, existia habitantes nela, era habitada pelos cananeus, pelos hititas, ou seja, existiam outros povos nessa terra.
Ou seja, não seria fácil, além da libertação, não seria fácil tomar posse daquela terra. Só um ponto de observação aqui desse estudo, para você entender que as coisas de Deus são com o tempo e com um processo, que não vai ser fácil. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Disso você pode ter certeza, porque o Senhor é fiel. Ok? Só um ponto de observação aqui dessa parte. E aí, continuando aqui, nós vimos aqui o contexto do versículo 7 ao 12, versículo 13 a 14, vamos ler. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vocês. E aí, aqui então, Deus ele revela a Moisés a sua identidade. Exatamente o que eu coloquei aqui para você do contexto. A identidade de Deus é revelada. Quando Moisés pergunta qual é o nome de Deus para que ele possa dizer aos israelitas quem o enviou, Deus responde, eu sou o que sou. O eu sou, isso revela a natureza eterna e inalterável de Deus. Ou seja, quando Deus fala que ele é o eu sou, ele não está dizendo que ele é ou era, ele continua sendo imutável. E é isso que Deus aqui está mostrando para Moisés. Moisés, eu sou o mesmo do passado, o mesmo de hoje, o mesmo de amanhã. Eu não mudo. Eu sou atemporal, eu estou acima do tempo, de tudo que existe. Eu sou. Então Deus se manifesta aqui numa grandeza extraordinária, meu irmão, para Moisés. Porque ele tinha essa dúvida, olha, quando perguntarem para mim quem me mandou, diga para ele, Moisés, eu sou, te enviou. Meu irmão, o nosso Deus, ele é um Deus imutável. O nosso Deus é o grande eu sou. Ele é inalterável, ou seja, ele é Deus, ele é fiel. E se você tem um Deus que é fiel, que é o Criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus, então confie nele. Amém? Para a gente poder concluir aqui então, e trazer então a aplicação prática, no versículo 15, Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque era assim que eles conheciam a Deus, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ou seja, Deus aqui fala, olha, diga para eles que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus lá dos antepassados, do passado, eu sou o mesmo Deus. E assim eles vão lembrar de geração em geração. Para a gente concluir o contexto, a instrução para Moisés é essa. Deus instrui Moisés e a Faraó e exigir a libertação de Israel. Moisés inicialmente hesita, fica com medo por causa da sua insegurança e da magnitude da tarefa, ou seja, era difícil. E é assegurado por Deus de que ele estará com ele. Moisés, então, ele recebeu essa tarefa, esse desafio, meu irmão, minha irmã, de libertar o povo de Israel. Deus falou plenamente com ele. Ele não queria a princípio, mas ele decide obedecer. Então, o que podemos aprender com esse texto? O que podemos, através desse texto, colocar em prática na nossa vida? Que esse é o objetivo de qualquer leitura bíblica. Nós vimos aqui o contexto, agora eu quero trazer para você, então, 3 aplicações práticas desse texto que você pode estar colocando em prática na sua vida ou através de uma pregação. A primeira é essa. Confiança na provisão de Deus. Assim como Deus prometeu a Moisés estar com ele durante a missão de libertação, podemos confiar na presença e no poder de Deus em nossas próprias vidas. Isso nos encoraja a enfrentar desafios com fé, sabendo que Deus está conosco. Então, nós aprendemos essa lição com esse texto. Que precisamos confiar em Deus. Se Deus ele nos deu uma missão, talvez seja uma missão difícil, uma missão complicada, devemos crer que Ele estará conosco nessa missão, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso. Deu para você entender? Então, a confiança em Deus, na provisão de Deus, deve ser algo que nós devemos ter em nossa vida. E esse texto nos ensina isso. E nós vamos ver que Deus realmente foi com Moisés em tudo. Não foi fácil. Sabemos aí que tudo que aconteceu na libertação do povo de Israel, até mesmo eles chegarem à terra prometida. Mas Moisés confiou, nunca deixou de confiar em Deus. Segunda lição e aplicação prática para as nossas vidas,
que nós aprendemos com essa leitura é essa: identidade em Deus. O nome Eu Sou, como a gente leu, revelado por Deus, destaca a natureza constante e confiável de Deus. Isso nos lembra de buscar a nossa identidade e segurança em Deus, em vez de nas circunstâncias ou nas opiniões dos outros. Ou seja, quando Deus ali ele se revela a Moisés, ele destaca: olha, eu sou o que sou. O Eu Sou te enviou. Deus tinha uma natureza, uma identidade. Trazendo isso para nossas vidas, você precisa também, meu irmão, minha irmã, ter a sua própria identidade. Como eu coloquei aqui, isso nos lembra de buscar a nossa identidade e segurança em Deus, ao invés de ficar buscando na circunstância ou na opinião de outra pessoa. Você precisa ter sua própria identidade. Deus te chamou, Deus te ama, Deus tem uma obra na sua vida, então confia. Pare de se deixar levar pela opinião dos outros. Se nós não tivermos uma identidade própria, as pessoas vão querer colocar uma identidade que não é nossa. Sabe o que me faz lembrar aqui, só para a gente poder entender? Lembra quando o Davi, não sei se você já leu essa passagem, ele foi enfrentar o gigante, e aí o rei Saul queria colocar uma armadura em Davi. Ele queria colocar uma armadura em Davi, Davi falou: não dá, tá muito pesado, não consigo. Davi tirou aquela armadura. Por quê? Porque a identidade de Davi era de um pastor de ovelha, não de um soldado. E como um pastor de ovelha ali, como uma pessoa simples, ele foi lá e venceu o gigante. Então, cada pessoa tem a sua identidade. Cada pessoa tem o seu perfil e não tem problema. E Deus vai usar cada um de acordo com a sua vontade. Então, tem identidade própria. Deus, ele é o que é. Ele é imutável. E assim nós devemos ter a nossa própria identidade. Ok? Essa é a segunda aplicação que extraímos do texto para a nossa vida. E para a gente concluir aqui, a terceira aplicação prática desse texto é o chamado para a ação. Exatamente. Assim como Moisés foi chamado para a missão específica, somos chamados por Deus a servir e a agir de acordo com a sua vontade. Isso nos motiva a estar atentos à voz de Deus e a responder com obediência quando Ele nos chama para um propósito. Meu irmão, quando Deus chamou Moisés, ele não queria obedecer, porque ele sabia da missão, ele se achava incapaz. Se você ler todo o texto aí de Êxodo, você vai ver que ele achava que ele não tinha capacidade, enfim, ele deu um monte de desculpas ali, mas ele obedeceu. E Deus nos chama também. Às vezes a gente dá desculpa, a gente faz como Moisés, faz como Jonas. É ou não é verdade? Nós precisamos obedecer o chamado de Deus, o seu propósito. Deus tem um chamado para você, um propósito, então obedeça. Obedeça, o Senhor vai te honrar. Às vezes esse propósito é difícil, não é fácil de ser executado. Às vezes não te agrada. Mas quando você executa e pratica, Deus ele honra porque ele viu a sua obediência. E Deus honrou Moisés por isso. Para a gente concluir, eu termino assim essa reflexão, esse estudo. Em Êxodo 3, capítulo 1, versículo 1 ao 15, nos lembra de confiar na presença e na provisão de Deus. Responder ao seu chamado, como a gente viu agora, com fé e obediência. E encontrar nossa identidade e segurança em quem Ele é. Esses princípios têm aplicações profundas em nossa jornada espiritual e prática diária. Então, medita mais nesse estudo de hoje, que o Espírito Santo ele venha falar fortemente ao seu coração através dessa meditação. E se você gostou desse vídeo de hoje, deixa aqui o seu joinha, clica aqui no gostei, é importante para mim, e deixa também aqui o seu comentário. Tá bom? Lembrando que o esboço vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Se ficou alguma dúvida, se você não entendeu alguma parte, você pode voltar ao vídeo e ver novamente. E se você quer compartilhar também, compartilha no WhatsApp, nos seus grupos aí esse vídeo, esse estudo bíblico de Êxodo 3, versículo 1 até o versículo 15. Eu tenho certeza que você vai abençoar outras vidas. Que Deus te abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo.